Fala pessoal, meu nome é Edeilson Costa, sou aluno de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre software de gestão empresarial, né? Com o propósito de apresentar um dos meus trabalhos, solicitado pelo professor Petrúcio Antônio, né, na disciplina de Computação, Sociedade e Ética, tá? É, Falando um pouquinho de história, esses RPs, como eu não comentei anteriormente, mas também são chamados de Enterprise Resource Planning pelo mundo todo, tá? É ERP, tá? Vou usar muito essa sigla durante a apresentação para facilitar. É, é indiscutível que quando falamos de empresas, quanto maior a empresa for, mais evidente isso fica. A gestão eficiente é de, de uma empresa como um todo é um desafio muito complicado. Por que isso se deve? Bem, a princípio isso se deve pela complexidade, né, de coordenar diferentes setores dentro de uma empresa, como por exemplo produção, estoque, logística, vendas e finanças, dentre vários outros que uma empresa pode ter a depender do seu ramo, tá? Então, a partir disso, né, se tem um problema, eventualmente espera-se que em algum momento surja uma solução. E lá pelo início do século XX, quando começou a aparecer os primeiros computadores ali domésticos, razoavelmente acessíveis, começaram a aparecer algumas soluções para resolver alguns desses problemas em particular, como por exemplo, finança. Vou construir um software para dar auxílio, que uma finança possa registrar, que uma empresa possa registrar suas finanças de forma não tão manual, mais descomplicada e de forma que facilite a ter um balanço geral no final do mês, tá? E isso se aplicou também a, por exemplo, a parte de vendas, né, estoque e etc. Uma das empresas pioneiras a adotar um software, é, Material Requirement Planning, MRP, foi a Black Deck, onde ela adquiriu software para o controle de produção e estoque, tá? Também é muito interessante se pontuar que a Gator ela contribuiu muito para o conceito que nós conhecemos hoje de ERP, tá? Lá em 1990, ela começou, dado o enorme número de soluções que estavam tendo no mercado, ela começou uma filosofia um pouco mais interessante, como, por exemplo, para quem já viu aí, desenvolvimento de software, técnicas ágeis, realmente uma filosofia que trazia a ideia de não uma solução única, mas sim de um ecossistema de soluções. Olhando um pouquinho para a linha do tempo, isso fica mais claro, porque lá em 1960, como eu falei, tínhamos soluções para problemas particulares. Em 1970, começamos a ter meio que uma distribuição um pouco melhor dessas soluções, tá? Começaram a ficar mais acessíveis, mas as diferenças mais interessantes vieram ali em 1980 e 1900, onde começamos a ter realmente a amadurecer um pouco mais essa ideia de ERP e, ao invés de ter soluções particulares, começar a trabalhar em um ecossistema como um todo. Não é interessante para mim como empresa ter que contratar o software X, Y, Z, B para ter que conseguir resolver algumas poucas tarefas do meu dia a dia. Isso, a depender de como for feito, pode adicionar uma camada de complexidade a mais, que mais atrapalha do que ajude, tá? E lá pelos anos de 2000 começamos a ter as aplicações web, onde vários
softwares de ERP começaram a se atualizar, tiveram um pequeno delay e a partir de 2010 começamos a ter as soluções em nuvem, que trouxeram várias vantagens, como por exemplo maior acessibilidade, né, em termos de custo para algumas empresas, tá? Porque até então a empresa tinha que arcar com todos os custos, uma solução em localhost, não dava para acessar de qualquer canto do mundo. Se o gestor viajasse lá, por exemplo, fosse ter algumas férias no exterior, não dava para estar acompanhando o que está acontecendo, tendo os seus principais balanços em tempo real, de forma extremamente acessível, sem ter que pedir para ninguém. Enfim, eu vou adentrar um pouco mais isso à frente. Nos dias atuais, quando falamos de ERP, estamos falando de um ecossistema, tá? Eu estou falando desde fazer gestão do início da cadeia até o final dentro de um único software. E, por exemplo, estamos falando aqui do setor de mercado, setor de finança, setor de gestão de serviço, setor industrial, contabilidade e o setor de suplementos, dentre de vários outros setores que podem estar aqui dentro, dado que cada caso é um caso, cada empresa tem as suas peculiaridades e com certeza temos centenas de softwares ERPs hoje pelo mundo, então vários deles resolvem problemas específicos, tem as nuances de uma empresa e por aí vai. Aqui eu trouxe um exemplo bem bacana do SAP. Aqui eu trouxe um exemplo bem bacana do SAP. Essa aqui é a tela inicial que um gestor teria acesso, tá? De forma pela nuvem, tá? Em particular, é uma tela muito rica em informação. E estamos falando aqui, temos vários gráficos aqui, que são gráficos de fácil leitura, onde com uma breve observação superficial conseguimos concluir qual a ideia cada um desses gráficos está passando para a gente, o que é muito interessante, porque poupa tempo, facilita, conseguimos identificar de forma fácil erros, problemas, por aí vai, tá? Que foi um exemplo bem bacana que eu encontrei. Falando um pouquinho, eu comentei um pouco atrás, mas hoje em dia temos 3 possibilidades, tá? De estar integrando um ERP dentro de uma empresa, onde cada uma delas vão ter suas vantagens e desvantagens. Temos a solução totalmente on-site, que seria tudo localhost, a empresa arcaria com os custos 100% de hardware, toda a integração dentro da sua empresa, tá? Temos as soluções chamadas de soluções híbridas, onde a empresa pode ter sim uma infraestrutura dentro dela e outra infraestrutura em nuvem, e temos os famosos SaaS, que são 100% na nuvem. Em particular, como eu já tinha comentado anteriormente, a vantagem do SaaS seria o custo, que é relativamente reduzido, e também de poder estar em qualquer local do mundo, a qualquer momento, acompanhando lá os principais índices, insights de algum setor específico ou de todos os setores, tá? A desvantagem claramente é porque, enfim, isso tem algumas discussões, mas você vai ter que estar confiando aí nos servidores da empresa, né? Vai ter que estar confiando aí que os seus dados vão estar 100% seguro, enfim. Por isso que algumas empresas optam por ter algo mais híbrido, ter os dados dentro dela, e outras coisas podem estar lá no servidor da SAP, por exemplo. Por aí vai, tá? Eu trouxe aqui 4 grandes players do mercado, tá? Temos como exemplo a Microsoft Dynamics 365, já comentei sobre o SAP. Temos a Oracle e tem a ThoughtBase, onde cada um eles fazem a mesma coisa, sim e não, tá? Cada um vai ter sua peculiaridade, que vai resolver de uma forma,
determinado problema, claro, de forma parecida, mas mesmo assim, pode ser que uma indústria que utilize o SAP não seja tão interessante, por exemplo, usar o Microsoft Dynamics, dado que no SAP tem uma feature muito específica que resolve um problema já resolvido, um gargalo da empresa, tá? Por aí vai. Isso daqui é um balanço geral, né, de 2013, já está um pouquinho antigo, mas trata bem os números atuais sobre a distribuição mundial das principais ERP, tá? Temos aqui, como eu comentei anteriormente, o SAP como a mais aderida em todo mundo, a Oracle, o TutVis, ele tem apenas 2% de adoção, temos outros exemplos, a Microsoft estava começando nessa época, com apenas 5%, mas é interessante pontuar que em 2013, 14, o TutVis, apesar de ter uma relevância mundial relativamente pequena, mas no Brasil ele era o mais utilizado porque essa é uma solução nacional e que possui uma filosofia que, se é uma solução nacional, o que eles traziam de diferente é que eles entendiam, compreendiam melhor o mercado nacional e traziam as melhores soluções em comparação a todos os outros. Um ponto muito interessante de se discutir é quanto custa para integrar uma solução como essa dentro da minha empresa, por exemplo. Quanto é que isso custa? Se é caro, se é barato? Com certeza é caro, mas o quão caro seria? Eu estou fazendo pesquisas breves no Google, eu não consigo saber o valor exato, porque vai depender muito de algumas variáveis, como o tamanho da empresa, número de funcionários, quais serviços específicos ela precisa para conseguir fazer um contrato personalizado para a demanda daquela empresa, mas conseguimos ter uma ideia que no SAP o plano Standard ele custa R$5.000 por mês, dado que só são possíveis ter 5 usuários por pacote, ou seja, cada usuário ali está custando algo em torno de R$1.000. Também temos algumas variações do SAP, o SAP Business Owner Professional, que custa R$500 por usuário por mês, e o SAP Business com algumas limitações que custa um pouco mais barato, ou seja, não é barato. Isso desconsiderando os custos de implementação. De repente a empresa já utilizava alguns softwares anteriores e gostaria de integrar esses softwares ou reutilizar ou integrar ou aproveitar os dados que já tinha nesses softwares no SAP. Isso gera um custo, tá? E um custo alto. Especula-se aqui que é algo na casa dos 90 a 140 mil, mas a depender do número de software, do tamanho da empresa, pode ser bem mais do que isso, tá? Aqui exemplo de grandes players do mercado que utilizam software de ERP. Aqui temos a Coca-Cola, a NASA, Nokia, Pepsi, temos a deliciosa, temos a Garoto, Max Titânio, que são empresas nacionais, por aí vai. Eu gostaria de comentar rapidamente um caso particular. Bem perto de Maceió, temos a usina Corip, que é uma das maiores usinas canavieira do Brasil, tá? Ela fica dentro aqui dessa pesquisa, ela está dentro da top 10, eu coloquei a referência para quem queira dar uma olhada, mas você encontra facilmente ela dentro do top 20, quando varia alguma coisa, tipo produção de açúcar e álcool, por aí vai. Em particular, a usina Corip usa o SAP, tá? E por que eu trouxe esse caso particular? O SAP, por se tratar de um ecossistema que vem dando suporte imenso em basicamente tudo dentro de uma indústria, tá? Novas soluções acabam tendo, a depender de como elas são apresentadas, acabam tendo uma barreira de entrada que é de se adequar ao SAP.
Por exemplo, o CIMEC, foi uma startup criada um pouco antes da pandemia, com o apoio do Sebrae, tá? Onde a ideia é de ser um centro inteligente de manutenção mecânica. Eu tive a oportunidade de participar durante 2 anos desse projeto, que mistura várias áreas, como mecânica, IoT e desenvolvimento de software, por aí vai, para dar suporte durante todo o processo de manutenção mecânica e automatizar algumas tarefas. O que acontece? Durante uma das apresentações para os gestores da usina Corrip, o CIMEC ele foi apresentado de uma forma que pareceu que concorria com o SAP, que era uma solução de ERP, mas enquanto na verdade ele, em hipótese alguma, ele não concorre com o SAP. Eu achei muito interessante isso. Na época não ficou tão claro para mim do que se tratava o SAP, eu nunca tinha ouvido falar, mas o que eles falaram é que gostaram muito da solução e tinham total interesse em adquiri-la, desde que fosse facilmente integrado com o SAP. E isso deve se estender. Esse foi um caso particular, né? É interessante se comentar, porque com certeza deve se estender para N novas, por exemplo, features que uma indústria gostaria de integrar em sua empresa. Só que se eu tenho que integrar isso, é muito mais interessante que eu consiga integrar juntamente com o meu principal sistema, que seria o SAP. Alguns dos grandes desafios, limitações e cuidados que temos hoje, tá? com os ERP, seria o alto custo de aquisição, né? Como eu já tinha comentado, e também manutenção, tá? Quando eu quero, por exemplo, integrar uma solução como o CIMEC, não é barato, a depender de quais tecnologias. Eu não sei, não conheço todas as tecnologias que o SAP usa, mas eu sei a do CIMEC, tá? E seria um processo muito caro, porque teria que redesenvolver todo a parte de front-back do CIMEC. Tem um tempo longo, sim, de implementação. Algumas soluções de ERP demoram anos e anos para serem entregues, tá? Devido a N circunstâncias. Tem a resistência dos funcionários. Alguns funcionários alegam que é muito mais demorado tá utilizando o SAP. Por exemplo, dentro da usina Corrip, eu cheguei a conversar com alguns amigos, e quando você vai fazer a manutenção de algum equipamento, você tem que abrir um chamado, para esse chamado ser autorizado pelo supervisor, para daí você dar início à manutenção. Só que quando esse período, às vezes todo esse processo demora muito, e você precisa fazer aquela manutenção para ontem. Então acaba que alguns técnicos eles não abrem esse chamado e simplesmente fazem a manutenção. Eles resistem em utilizar o sistema. Complexidade na personalização, tá? Algumas empresas já tem algumas soluções integradas ou tem uma lógica muito específica para ela, então tem que realizar algumas adequações para conseguir utilizar o SAP, e integrações com sistemas lagados, né, que não possuem mais manutenção, por aí vai. São casos um pouco parecidos, mas distintos. Dado tudo isso, eu queria só fazer algumas considerações finais de tendências futuras para esse mundo de ERPs, que com certeza tudo indica que nós estamos caminhando para integração cada vez mais de inteligência artificial e a IoT dentro dos ERPs, tá? Por exemplo, o SAP tem um módulo de manutenção preditiva que utiliza, com base em dados de sensores, ele consegue predizer quando, por exemplo, aquela motobomba que está com aqueles sensores acoplados vai parar de funcionar, qual é o melhor período para fazer manutenção dela, dado que eu tenho dados históricos de uso dela, onde durante aquele período ela vai ser pouco usada e vai me possibilitar o menor prejuízo possível, por aí vai, está sendo muito utilizado. De IoT eu já comentei
agorinha mesmo sobre os sensores integrados para poder estar acompanhando os equipamentos em tempo real, e tudo indica que vai caminhar cada vez mais para isso aí, conseguir automatizar mais e mais tarefas. Talvez no futuro a gente né, muitos empregos seja readequado dentro de uma indústria relacionada, por exemplo, compra de mantimentos. A própria inteligência artificial identifica quando tem algum suplemento faltando, ela já inicia um processo de compra, conclui aquele processo de compra por si só, faz a coleta, enfim, vamos ter soluções, tudo está caminhando para ter soluções muito complexas, cada vez mais automatizadas. Eu agradeço muito pela atenção, infelizmente temos um momento bem breve, mas eu estou aqui para vocês, tá, um relatório completo com referências, onde eu adentro um pouco mais da história do ERP, trago exemplos bem bacanas, tanto dos dias atuais quanto das esperanças futuras, limitações, etc. E também o meu contato, caso eu tenha alguma dúvida e queira conversar um pouco mais. Obrigado, pessoal.